Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopiuriscast. Dessa feita, mais uma vez, nossa grande professora Carmen Carneiro, falando sobre sanções administrativas. Sanções administrativas não, processo administrativo de responsabilização. Vamos aprender e mudar esse posicionamento. Por quê? Porque é necessário a gente aprender as nomenclaturas de fato, né? Eu, Oswaldo Pires. Eu, Anderson Oliveira. Eu, Gabriel Sani. E professora Carmen Carneiro, vamos continuar falando sobre esse tema importantíssimo, que é o processo administrativo de responsabilização. E para que fique nos anais, a nomenclatura da professora Carmen. Registro de marca de patente. É o advogado. Não fui eu. Quem falou foi a 14133, viu? É, a mas aí, o desenvolvimento doutrinário é da professora Carmen. Obrigada. E a gente estava falando um pouco sobre a função, a questão da estrutura, né? A base disso a gente não tem. E Anderson falou também sobre o direito administrativo. Para a gente ainda é um direito, é novo. Na verdade, é muito pouco conhecido, né? A gente vai falar do direito administrativo como se fosse um viés do direito público, né? Aí você trabalha com direito público, aí abrange tudo, desde trabalhista no direito público com o direito administrativo. Então, realmente o direito administrativo é preciso a gente crescer. E isso não é critério. Eu tive na Argentina e dos debates era exatamente esse. Está sendo debatida a possibilidade da criação de um código de direito administrativo. E é preciso a gente entender que nós não estamos muito atrás dos outros países, né? Na Argentina a gente olha e fala, puxa, é diferente, o federalismo lá é diferente, está mais avançado. Não é bem assim. Eles têm as mesmas dificuldades que a gente tem. Claro que com as formas diferentes, porque lá é diferente. Província, que é o Estado, tem poder constitucional de montar a sua própria Constituição, as suas próprias regras, diferente da gente, que a norma geral é feita pela União. Mas a gente não está tão atrás. E eu penso que a gente está amadurecendo, né? Está amadurecendo. E aí pode trazer um pouco desse amadurecimento que você tem visto nessas capacitações por esse Brasil afora. Não é só morando em vários lugares. É nômade. Mas é rodando esse Brasil aí, falando sobre esse tema. E só para complementar, eu acredito até que essa estrutura do direito administrativo, que é distinta lá do direito europeu. Na França a gente tem a dualidade da jurisdição, existe a jurisdição administrativa e a jurisdição judicial. Eu acredito até que é por isso que o direito administrativo não se desenvolveu tão bem. Agora, a realidade processual, e me parece que essa é uma evolução, está sendo melhor entendida com os tribunais de contas, com os conselhos administrativos, o CAD, etc. Então, assim, o que me parece que pode ser a virada de chave para a administração entender que o direito administrativo é importante é a questão do controle interno. Ou seja, tem um precedente muito bom, muito importante, que fala o seguinte, salvo engano, é a ADI 5705, relatoria do ministro Alexandre... esqueci agora, mas é a ADI 5705. Acho que é Mendonça o relator. Ele fala o seguinte, não existe hierarquia entre controle interno e tribunais de contas, ou seja, controle interno. Assuma seu papel constitucional, que inclusive está previsto na Constituição, e toque seu barco. Assim, não existe hierarquia dos órgãos de controle em relação à sua atividade. Você tem um dever de fazer sua atividade. Eu acredito que falta um pouco do controle interno, do próprio município, do Estado, etc., de assumir esse protagonismo e realizar seus próprios processos administrativos. Eu acredito que essa pode ser a virada de chave para você ingressar com, por exemplo, uma medida de consensualismo, uma resolução de problemas jurídicos numa licitação por meio consensual, falar, olha, eu apurei, poderia haver uma eventual sanção, mas não é conveniente porque o licitante, o contratado, está prestando serviço aqui. Então, eu não posso parar meu serviço, ele é a única empresa que presta serviço aqui na região, não posso parar. Então, vamos fazer um negócio jurídico,
você vai prestar o tal serviço, tem essas e essas medidas que você deve adotar. Então, falta um pouco desse protagonismo do controle dos municípios, dos estados, até por medo dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. E aí eu queria saber também o que é que a professora acha dessas ponderações aí minhas e de Oswaldo. Maravilha. Só recapitulando que É Oswaldo... complexo. É muita coisa. Gostei. É. A resposta é depende. Então, eu pensei em começar pelo de Oswaldo, né? Recapitulando, e nós professores, a gente tem um problema, não sei se vocês já perceberam isso. São várias perguntas, aí a nossa mente, ela se perde nas perguntas. Então, eu vou voltar na de Oswaldo aqui, depois eu entro na sua, que estão correlacionadas, né? Nessa ideia de realmente de rodar o Brasil, e aí sem nenhuma vaidade não, tá, Oswaldo? Mas graças a Deus eu consigo ministrar treinamentos tanto no Sul, quanto no Norte, quanto aqui no Nordeste. E uma das coisas que eu percebo é que sim, estamos amadurecendo. Vontade não falta. Vejo muitas capacitações para o lado da administração, poucas para o lado de empresários. No que toca à sanção administrativa, tá? Vamos aqui entrar nesse nicho do tema do podcast. Então, o empresário, qual que é o impeditivo? O que é que eu percebo, né, nesses treinamentos? O empresário, ele não quer investir em capacitação, porque na ideia dele, ele está perdendo dinheiro. Ele quer saber como ele vai ganhar a licitação. Mas ele não quer saber o que é que a lei diz, quais são as condutas Ele não está preocupado com isso. Ele quer saber qual é a forma, qual é a dica de como ele vai ganhar. E eu não estou acusando o empresário, não. Eu estou falando isso porque, assim, eu atuo há 16 anos como advogada de empresas. Mas o perfil não é, a maioria das vezes, de se capacitar. Por outro lado, a administração pública, sim. Nós estávamos em um curso de obras em Aracaju. Eu fui fazer uma palestra que não era de sanções administrativas, era modalidade de licitação e modo de disputa. E chegando lá, eu citei algum exemplo de sanção, alguma conduta, falando de pregão e tal. E aí, no final do curso, a pessoa veio e falou assim, professora, a senhora dá curso disso? Eu falei, por quê? Ela disse, porque a gente está querendo regulamentar. E é um município pequenininho, Oswaldo, lá de Sergipe. Pequenininho. E eles estão empenhados em regulamentar a sanção administrativa. Então, você pensa, não, porque no âmbito federal eles têm mais estrutura. Até hoje não saiu a regulamentação federal. A gente não tem regulamentação de sanção administrativa no âmbito federal. Está em elaboração. Inclusive, eu fico no site lá do governo acompanhando quando que vai sair. Mas nos municípios já tem. Tem vários municípios com regulamentação de sanção administrativa. É inicial, mas sim, estamos amadurecendo. Eu percebo isso, tanto no Norte, Nordeste, Sul. Nós estamos experienciando, né? Não só sanções administrativas, mas, assim, os institutos trazidos pela 14133, né? Eu vejo muito essa coisa do credenciamento, dos procedimentos auxiliares sendo realmente estudados pela administração pública para, de fato, verificar se é possível, né? Em cada caso concreto. E já entrando nessa questão do controle, o papel do controle, sem sombra de dúvidas, ele é fundamental. Você trouxe aí essa questão do ADI, de dizer que não há hierarquia, e a gente fica com aquele medo, quando eu falo a gente, é a administração, né? A gente fica, você vê que a preocupação nós falamos da dúvida lá do Mato Grosso, do aluno do Mato Grosso, a preocupação dele é ser responsabilizado. Então, assim, quando eu disse lá na palestra, se você não instaurar processo administrativo de responsabilização quando for o caso de conduta infracional, seja licitante ou contratado, você responde por omissão, ele ficou com medo. Aí ele falou, então eu tenho que instaurar em todas as situações? Aí entra a questão da consensualidade. Mas será que nós estamos amadurecendo a ponto de utilizar o consenso? Será que a gente sabe? Porque, por exemplo, a arbitragem é um processo extremamente caro. Sim. Então, eu entendo que em cada oportunidade, em cada caso prático, nós podemos avaliar, sim, a possibilidade de usar consenso, mas de maneira responsável, de maneira regulamentada, né? Eu preciso dizer no meu edital, existe a possibilidade de consenso. Tem uma regulamentação, inclusive, que trata, quando eu dou treinamento de 16 horas, dá tempo de falar isso, Oswaldo. Eu trago uma série de regulamentações sobre sanções administrativas, e uma delas, existe a possibilidade de termo de ajustamento de conduta, que a gente vê no Ministério Público. A nomenclatura não importa. Termo de cooperação, termo de ajustamento de conduta, mas é o quê? É um instrumento
em que a gente coloca regras ali dentro para que a empresa entenda que a gente pode ajustar da melhor forma. A Anderson falou, porque é só aquela empresa que fornece. A gente viu isso na Covid. Sim. Na Covid, inclusive na época da Covid, eu vou confessar aqui para vocês. A cada decreto eu escrevi um artigo. Eu fiquei louca. Foi porque eu estava dentro de casa, eu não fazia nada. Minha filha é pequenininha. Eu falei, gente, quando a filha dorme, eu preciso botar essa energia para fora. E aí eu escrevi vários artigos. E um deles, Gabriel, é justamente da parte de da questão das sanções. Naquela época, na pandemia, a gente tinha empresas com produtos escassos. E se aquela empresa tivesse sancionada, a gente ia deixar de contratar aquela empresa? E aí veio legislação específica da Covid para falar o seguinte, se essa empresa estiver sancionada e for comprovado que ela é a única a ser fornecida, a gente vai abrir uma exceção, a gente vai justificar, usa caneta. Justifica e diz, olha, a gente está na pandemia, a gente precisa do produto, é questão de saúde pública e a gente vai contratar mesmo com a empresa sancionada. Então, eu sempre digo, né? Sanção administrativa não é uma regra geral. A gente tem que avaliar, em cada caso específico, o que a gente pode fazer. Inclusive, utilizar o consenso. Na esfera penal, no processo civil também, e Fred Didier é um processualista, assim, um dos melhores, fantástico, se dá o melhor do Brasil. Ele pondera sobre a consensualidade, ele fala que existe a primazia da solução consensual do problema jurídico. Essa ideia está reverberando em outras esferas do direito. Na ação penal, tem um precedente de um ministro Rogério Schietti, do STJ, na ação em relação à ação penal. E ele fala o seguinte, olha, duas questões. O Ministério Público não pode inflar a acusação para inviabilizar um acordo de não persecução penal. E quando for o caso de um acordo de não persecução penal, o Ministério Público não pode deixar de oferecer o acordo. Esse precedente é extremamente relevante, porque na administração a gente pode aplicar a mesma metodologia. Então, se eventualmente um licitante ou uma contratada eventualmente comete uma falha, uma inadequação, que é possível, é passível de realização de um acordo, a administração pública não pode se recusar. Sob a minha perspectiva, não poderia se recusar a formalizar um determinado acordo naquela medida. Agora, o problema é a ausência de regulamentação na matéria. Porque como é que você vai fazer um acordo assim da sua cabeça e ter a segurança jurídica que isso não vai lhe causar uma eventual responsabilização? Então, é uma questão complexa, mas acredito que a gente pode desenvolver por meio de regulamentação. Sem dúvida. Essas questões. Sem dúvida. Eu não posso deixar de fugir de defender o nosso público-alvo aí da questão do pessoal do chão de fábrica, que talvez no diálogo eu fiquei com um pouco de dificuldade de visualizar isso. A professora fez o exemplo do município pequeno, da estrutura de Sergipe e tudo. E a gente tem alguns pontos ainda, a gente vê um avanço muito grande da 14133 e dessa aplicabilidade, como eu falei agora há pouco, mas a sanção, eu acho que é uma questão não só do direito administrativo. A gente também estava falando isso agora há pouco. Que o imaginário popular sobre sanção é algo muito retrógrado ainda. Isso a gente falando do direito penal, que é o principal que usa talvez o termo. A gente a professora trouxe essa ideia de mudar a nomenclatura justamente por conta dessa dificuldade de dissociar a sanção de um aprendizado. Que seria talvez o principal objetivo da sanção administrativa. Então, eu tenho uma dificuldade de observar todos esses requisitos de consensualidade, arbitragem, para um município que ainda está se maturando, que ainda, por exemplo, não tem um regulamento geral, quiçá um de sanção. Então, assim, esse ponto, aí eu volto à primeira pergunta. Como o agente público, o ouvinte da gente, o chão de fábrica, ele consegue flexibilizar, dar viabilidade a um processo, sem se eximir da punição. Existe uma possibilidade, mesmo que a gente se amarre isso dentro do edital, em ser flexível, para não ser só o punitivo, nem também aplicar
fazer essa investigação e na hora a caneta não chegar. Então, existe um meio termo para que dentro dessa realidade dos municípios que ainda não se maturaram, um comportamento eficaz para esse agente público? Interessante. A gente respira. Se eu só fazer uma complementação, porque a gente teve um debate aqui em um outro episódio que era esse regulamento ele deve ser por lei ou deve ser por decreto, né? E aí só para... Professor Ronaldo, não foi? Hein? Professor Ronaldo foi com... Eu não me lembro. Acho que em vários episódios a gente questionou esse ponto, né? E eu tenho a minha visão de que se a lei dá a possibilidade para critérios procedimentares, o fluxo do processo administrativo, quem vai abrir, quem vai oficializar, vamos supor, fiscal. O fiscal oficializa. Esse fiscal, isso vai para a mão de uma comissão. Essa comissão é que vai fazer a apuração, né? Vai fazer o que a lei já diz, né? Dar ampla defesa, apurar o contraditório, a formalização de provas, que isso já está dentro da Lei 14.133. Quem vai... esse fluxo, eu não veria problema de vir através de decreto. Cabe perícia? Eu pediria perícia. Vamos segurar Eu acho que o que o Oswaldo está falando é fazer aquela experiência logo do início da lei. Não faz o regulamento, vai testando uma coisa, Sim, vai... Exato. Sim. Mas o que é que acontece? A partir do momento que eu crio um instituto, ou que eu puxo um instituto de um outro viés, como a questão do termo de ajuste de conduta, um termo de ajuste de gestão, se a gente traz isso para dentro de um decreto, antes o advogado, porque isso não está previsto em lei. Entendeu? Só... Aí deveria ser uma lei municipal, né? Só para a gente... Falando sobre lei, quando o Anderson estava falando dessa questão do penal que ele trouxe, eu até escrevi um artigo, Anderson. Foi mesmo. Quando Vamos eu tô escrever, dando... Você já arrumar viu? um tema Eu pra sou a escrever. louca dos artigos. Minha irmã, ela atua na área de direito penal, né? Ela está concluindo doutorado agora. E a gente fez um artigo trazendo justamente uma conexão entre o direito penal e o direito administrativo no tocante à sanção administrativa, né? Porque a gente teve essa questão da mudança, né, dos crimes licitatórios para o Código Penal, que inclusive, não me arvorando no âmbito penal, mas assim, eu achei extremamente relevante. Achei que já era para ter sido, já era para ter feito isso antes, né? E lá nesse artigo a gente falou, né, um pouco dos institutos que o Oswaldo está falando, trazidos para o âmbito administrativo, né? E o professor Anderson também escreveu um artigo recentemente, excelente, fantástico, falando sobre a norma mais benéfica. Eu não sei se vocês viram. Anderson já me ligou falando um negócio da dispensa que eu falei, cara, a mente desse cara é fora do comum. Porque o que acontece? Quando um contrato ele é da 8666, são sanções da 8666, né? Tudo bem, a 8666 já foi revogada, mas a gente ainda tem contrato da 8666 acontecendo. Sim. O regime jurídico relativo à sanção, ele é da 8666. A gente pode aplicar a sanção da 14133? A gente pode usar o rito procedimental da 14133? Não. Evidentemente não. Para mim é muito claro isso. Mas... Professor Anderson entende que sim. Ele entende que sim. Por quê? Dá Porque também. o processo... Não, mas o direito é isso, é construir. Anderson vai vir aqui debater isso logo, logo. O direito... Depende, meu cliente está se beneficiando com a 866 ou com a 1433? Aí vem a visão do advogado. Porque ele diz o seguinte, a 14133 tem uma série de normas benéficas ao contratado, e aí vem essa questão do advogado, né, da empresa. O prazo de defesa na 14133 são 15 dias. Né? Então, é um prazo bem longo. A meu ver, longo demais. Porque se a gente for parar para pensar... Vocês já pararam para pensar quanto tempo dura um processo administrativo de responsabilização? A lei diz, institui uma comissão. Quanto tempo é para instituir uma comissão no município? Uma portaria para designar. Quanto tempo? Aí botar 3 dias. Pronto. 3 dias saiu a portaria, designou a comissão. Depois de designar a comissão, ele vai coletar todos os substratos, né? Todas as informações, vamos supor, do pregoeiro, agente de contratação, que foi uma conduta praticada lá na licitação. Quanto tempo esse trâmite? Do agente de contratação mandar, falar, olha, aconteceu isso, a empresa deixou de entregar documento de habilitação, manda um relatóriozinho. Quanto tempo, mais ou menos? Um relatório simples. Um relatório simples do que aconteceu do na que licitação. aconteceu. Botar aqui mais 3 dias.
úteis, a gente está falando. Pronto, 6 dias úteis. Depois que faz esse relatório, a comissão vai se reunir para poder entender o que de fato aconteceu, tá? Quanto tempo, mais ou menos, para fazer essa reunião? Sei lá, 5 dias. 5 dias? Só aí a gente já tem Esse município seu é rápido. 11... exatamente. Então, assim, deve Eu ser tô porque falando- tá você no Exato, município. 11 dias. A gente tá assim, no Mas melhor é um cenário. documento prévio melhor antes dos da mundos. instalação. No A gente tá melhor falando do melhor cenário. dos mundos, porque depois a gente vai falar, ó, isso aqui seria o melhor dos mundos. No melhor cenário. Depois, fez o relatório, 11 a dias comissão úteis. fez o relatório, 11 dias úteis no melhor cenário. Depois disso, a gente vai intimar o licitante ou contratado. Quanto tempo para intimar? Cadê portaria? Não, Vai intimar tem que como? voltar tudo porque não tem portaria. Pronto, Qual a vai- delimitação fática e jurídica da Vai- imputação? Mas assim, O tempo, problema. o tempo. É Quanto uma tempo loucura. para intimar a empresa? 30 dias aí. Porque aí conseguiu ou não conseguiu? A empresa não respondeu, respondeu, é o endereço oficial, não, o e-mail é do estagiário, o e-mail... Essa discussão, 30 dias. A gente já tem aí 1 mês e meio já. Só para a primeira etapa do processo administrativo de responsabilização. Uhum. Depois a gente vai para a produção de prova. Você vai pedir pericial, ele vai Se for pedir contratual, documental. não peço perícia, não. Porque Pronto. perícia- Quanto tempo dura uma Aí perícia? é 200 dias. Então, melhores assim, cenários. um processo administrativo de responsabilização não é brincadeira, não. É verdade. É um processo longo. Por isso que eu acho que essa questão das normas benéficas, eu concordo com o professor Anderson, é válida. Por quê? Porque a empresa, ela tem, olhando pela perspectiva da empresa, 15 dias é prazo demais, meu amigo. É prazo demais. Eu não estou aqui falando mal do empresário, não, mas eu acho que 15 dias úteis. A gente faz um recurso em 3 dias. Num processo administrativo de responsabilização, a gente tem 15. Eu acho que a lei até pecou pelo excesso. Eu colocaria 10 e tá ótimo. Mas o fato é que o processo administrativo é longo. Ele demora demais. E aí vem Anderson no município, depois desse processo longo todo, fala, aponta uma falha, aponta um negócio, vai no Poder Judiciário e anula. Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva. E aí, nessa questão do artigo do professor Anderson, ele diz, olha, muito embora... lógico, em cada caso concreto a gente vai avaliar. Mas, muito embora seja um contrato 8666, por que não aproveitar a questão processual da 14133 e trazer para esse contrato? Mas, assim, ele traz uma reflexão, né? Você disse, já que... Eu, na verdade, entendo que a questão é mais simplória do que a gente imagina. Porque normas de direito processual se aplicam imediatamente. Então, assim, a gente já encerra o debate falando isso. Olha, se for uma norma de direito processual, garantia ampla defesa, devido processo legal, produção de prova, isso é processo. Não é direito material. Norma de direito material, sim. Aí a gente, pelo menos eu entendo que você tem que aplicar 8666. Em relação à questão benéfica, eu falo em relação especificamente à aplicação de pena, etc. Então, se você tem uma pena mais branda na 8666, aplique-se a pena mais branda. Inclusive, a gente discutiu sobre alguma coisa, eu não lembro direito. Uma questão da dispensa, da dispensa com o crime com dispensa ilegal na 14133 é mais maléfica do que na 8666. E aí uma dispensa da 8666 sendo punida pela 14133. É algo desse tipo. Existindo aditivos, etc, Exato. etc. E aí Mas você isso jogou. assim, costumeiramente conversado e discutido ainda. Porque é uma lei nova, né? Uma lei nova. A 14133 é uma lei nova. Então, assim, ainda existe essa discussão de tipo assim, tá, é um contrato 8666. Eu entendo que eu não posso aplicar a norma mais benéfica. Ah, não, mas eu entendo que sim, porque eu sou advogado da empresa. Então, são perspectivas diferentes. E um dos pontos que eu me lembrei agora que a gente não tocou, Oswaldo, se me permite, Claro. é a questão... é a questão da dosimetria. Sim. A gente começou a falar um pouquinho da dosimetria, mas é um problema. É um problema. Porque ainda temos municípios na prática entendendo que o que está na 14133 é o que deve prevalecer. Eu tive um caso, e aí é um caso concreto, não estou inventando, não. Eu tinha um cliente... Estou lembrando de 2 aqui, mas o primeiro é o seguinte. Uma empresa familiar, 5 pessoas na empresa pequena, vivia para vender para o governo. O município lá de Porto Alegre, não foi Porto Alegre, a empresa era de Porto Alegre, eu acho. A empresa era de Porto Alegre e ele estava participando de licitação aqui no
no Mato Grosso. Não vou dizer o órgão, logicamente, mas no Mato Grosso. Então, ele saiu de lá para vir para cá. Então, olha a logística, a empresa de 5 pessoas. E uma empresa séria. Não era uma empresa doidinha, como diz Rony, era uma empresa séria. Realmente, eles trabalhavam já há quase 20 anos no mercado, vendendo produto manufaturado. E aí, o que aconteceu? Chegou na licitação lá do Mato Grosso, em determinado município, e eles aplicaram a sanção de declaração de idoneidade, a mais gravosa, estipulou que seriam 5 anos, porque a empresa atrasou 15 dias na entrega dos produtos. Sabe o que aconteceu com a empresa? O dono estava até com câncer na época. Fechou a empresa. Esse caso, um atraso de 15 dias, pelo amor de Deus, não é nem na execução total. Não é nem dizer que ele não entregou. Ele atrasou, porque ele teve problema na logística dele. Beleza, não é responsabilidade dele? É. Mas cabia a declaração de idoneidade? E no primeiro caso? E no primeiro caso, ele não era nem reiterado. conduta reiterada. Exatamente. Reincidente, né? Não era. A primeira... Então, assim... Aí eu fui no município e falei, vem cá, amigo, por que você aplicou... porque a lei diz que declaração de idoneidade é uma das espécies de sanções. Sim, amigo, mas... A declaração de idoneidade é a sanção mais gravosa. Tem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de idoneidade. Inclusive, a 14133 estabelece uma correlação entre a conduta praticada e a sanção aplicável. Atraso na entrega é impedimento de licitar e contratar. Já começa daí. E na execução parcial é advertência. Você foi lá, no máximo, na sanção mais gravosa, que é aplicada para fraude, para declaração falsa de microempresa e empresa de pequeno porte, para quem falsifica atestado. Aí sim, declaração de idoneidade, mas não é o caso. Outro cliente foi lá eu tive que ir, Oswaldo, inclusive esse caso foi engraçado. É bom a gente trazer um pouco de graça, né? Para descontrair. Eu saí daqui de Salvador para fazer uma sustentação oral em Belo Horizonte. No avião, tinha um cara que ele estava meio estranho. Eu vi que ele estava meio tonto, assim. Eu falei, poxa, deve ter bebido e tal. E aí... A culpa é sempre da cachaça. Eu imaginei. Posso até estar julgando errado. Eu falei, às vezes ele bebeu. Não sei se ele estava com as faculdades mentais estabelecidas. Enfim. O fato é que durante o voo eu estava com o computador ligado, né? Ele estava um pouquinho à frente da minha poltrona e eu com o computador ligado, terminando de montar a construção mental da minha sustentação oral, que é esse caso que eu vou contar. De repente, um tumulto no avião. Aí eu falei, meu Deus do céu, é aquele rapaz. O inimputável. Sabe o que ele fez? Ele deu um soco na aeromoça. E um cara que era policial lá do fundo, da última poltrona, veio correndo e começou a desferir golpe contra Foi uma verdadeira luta no ar. E no avião? No avião. E eu fazendo... Eu me desconcentrei totalmente. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu fiquei com medo. Porque eu falei, esse rapaz... Ele saiu, assim, praticamente algemado. A polícia lá em Belo Horizonte já... Ninguém descia do avião. E eu olhando o horário, meu Deus do céu, minha sustentação oral. Todo mundo preso no avião, porque o cara tinha dado um soco na aeromoça e o policial veio pra cima dele pra poder impedir. Enfim, eu cheguei tremendo no aeroporto de Belo Horizonte. Aí eu liguei pro sócio na época e falei assim, cara, eu tô aqui tremendo. Ele, vá logo direto pra essa sustentação oral que não vai dar tempo, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, Belo Horizonte, calma, não é São Paulo não, vai dar tempo, mas eu tô nervosa e tal, enfim. O caos, né? Porque eu me desconcentrei, mas foi bom, porque na hora fluiu melhor do que se eu tivesse escrito e construído mentalmente. Mas esse caso prático foi o seguinte, a empresa aplicou, o município aplicou uma sanção de impedimento de licitar e contratar de 3 anos, mais multa, em uma situação que foi o seguinte. O edital pedia entrega do CREA 5 dias depois do recebimento da nota de empenho. Então, todas as empresas, na verdade, a empresa vencedora deveria apresentar 5 dias depois da nota de empenho o CREA. Só que a administração tinha pedido no dia 23 de dezembro. Ele recebeu no e-mail a nota de empenho. Aquele caso que você me mostrou. Pronto, que eu contei. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu sempre conto esse caso porque, para mim, foi fatídico. Um negócio, assim, surreal. Um erro, assim, crasso da administração. E aí, ele foi até o órgão. Na verdade, ele me contratou e falou, doutora, eu queria mandar um ofício porque, né, obviamente, o CREA está em recesso, então a gente não vai ter como entregar em 5 dias, 23 de dezembro.
Eu falei, não, tranquilo, a gente faz um ofício e tão logo retorne, né, o expediente normal do CREA, você vai entregar à administração o documento. Você não está se eximindo de responsabilidade. Você só não está entregando porque o órgão fiscalizador não está funcionando. E aí juntamos, né, Vencida. não, como é que chama? A portaria que dizia que o período de recesso era de dezembro a não sei quando de janeiro. Enfim, tudo certinho. A administração disse, ok, maravilha, vamos suspender a execução do contrato, tá tudo certo, fique em paz. E aí meu cliente ficou tranquilo. Chegou janeiro, ele levou o atestado do CREA, para ele estava tudo certo, começou a execução do contrato. Alguns meses depois, ele recebe 2 notificações. A administração instaurou 2 processos administrativos de responsabilização para dizer que ele violou a regra do edital que dizia que deveria entregar o CREA 5 dias após a data do empenho. E você viu um negócio assim surreal, surreal. Primeiro, não era caso de abrir processo administrativo. A própria administração tinha suspendido a execução contratual. Então, assim, você vê que não houve comunicação. Quem suspendeu a execução não comunicou a pessoa que é De fato. da comissão. Primeiro. Segundo, as pessoas que abriram o processo foram 2 distintas, porque foram 2 processos que ele recebeu. 2 processos administrativos versando sobre o mesmo fato. E segundo, a sanção é excessivamente gravosa. Não era nem caso de abrir processo, quanto mais de aplicar sanção. E aplica impedimento de licitação de contratar 3 anos, mais multa de 30%. Aí a gente volta àquela coisa da dosimetria. Cadê a razoabilidade? E, gente, se vocês parem para pensar, ele movimentou a máquina pública para instaurar aquele processo. Pô, quantos agentes foram envolvidos para instaurar aquele processo ali? Para nada, porque eu cheguei lá na citação oral, falei o óbvio e foi tudo por água abaixo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu peguei esse avião, passei aquele constrangimento do cara que desferiu um golpe na aeromoça, a Polícia Federal entrando, eu com risco de perder a sustentação por causa de um erro ridículo, né? E assim, enfim, eu acho que essa questão da dosimetria é um ponto extremamente relevante e que, às vezes, nós, quando estamos do lado da administração, a gente não pensa o impacto que isso pode causar. E, no fim das contas, nós estamos movimentando a máquina pública de maneira indevida, atrasando os nossos processos e penalizando também empresas sérias. Sim. Que poderiam estar fornecendo o produto na data certa, poderia estar prestando serviço de maneira adequada. Então, essa questão da dosimetria faz total sentido. Eu comecei a minha vida com licitações em 2010 no município de Mucugê. E lá a gente tinha um controlador. Processo administrativo sancionador da Lei 8666. A gente fez uma licitação, um pregão presencial, naquela época, de medicamento. Na hora da fase da licitação, eu gosto muito de falar isso em capacitação, porque é para mostrar como o mercado funciona. Na hora da licitação, o que a gente fazia? Pegava todas as propostas e passava para os próprios licitantes. Porque quem mais conhece aquele objeto são eles. E aí, foi passando. Mais de 20 empresas na licitação de medicamento, separado por lotes. Então, chegou em um licitante, o licitante falou, opa, tem um negócio errado aqui. Com essa educação assim? Não. A gente teve que chamar a polícia nesse dia. Eu já participei de coisa pior. Aí ele falou, opa, essa empresa está dizendo que vende caixa de luva de procedimento a 29 centavos. Era um item, eram 3 itens, né? Porque era PMG, eram 3 itens dentro de um grupo. E ele não entrega com isso, não. O cara falou, entrego. Isso na licitação presencial. E era assim, quem fez licitação presencial fez. Quem entrou no eletrônico é Nutella. Não é da minha época, não. Era bom demais. Quem trabalhou no presencial, uma concorrência de 8 milhões no presencial. Não sabe o que é, não. Eu tinha medo de participar. Imagina, se vocês falaram que eu tô nova hoje, imagina naquela época que eu tinha 20 e poucos anos. Pois é, aí chegou lá, o cara falou, eu entrego, e virou aquela briga. Os caras queriam bater nesse cara. A gente chamou a polícia pra poder acalmar e tal. E eu não era pregoeiro, eu fazia parte da equipe de apoio, eu fazia a ata e eu organizava, e eu acompanhando aquilo ali. O pregoeiro falou o seguinte, falou, cara, você apresentou sua proposta. Tá claramente errada. Provavelmente você ofereceu o preço da luva, não o preço da caixa. Ele falou, não importa, eu entrego.
Ele falou, cara, você não vai conseguir entregar. É diligência por análise de inexequibilidade. Mas o cara insistiu na mesa que ele entregava. O pregoeiro falou assim, você Doido. declara isso aqui, porque tá registrado em ata. Mas você declara isso aqui? Ele falou, declaro, pegou um papel lá, fez a declaração a próprio punho ali na hora, assinou, os outros licitantes assinaram juntos. Beleza. O que a gente fez? Chegou na hora, Não entregou. pegamos a lista de lá, fizemos o pedido de item, e era um município que pagava bem. Era um município que a nota fiscal chegava, ele pagava, era imediato. Pagava bem. É um outro tema bom, viu? É. E aí beleza, quando chegou na hora, ele falou, pedimos todas as caixas de luva de procedimento, 29 centavos, o preço estava razoável, pedimos todas, PMG. Prazo de entrega, 8 dias, empresa do Goiás. Deu 8, deu 10, deu 12, e a gente reiterando o pedido, por e-mail. Quando deu 15 dias, o controlador, pessoal, chega aqui, vamos notificar extrajudicialmente, notificamos extrajudicialmente para em 5 dias entregar. E acabando luva de procedimento no hospital. Aí, beleza. Não, nada de resposta. 5 dias. Ele, pegou a notificação extrajudicial, publicou no diário, mais 5 dias. O máximo possível de dar possibilidade para a empresa. E aí, beleza. 3 dias depois, chega o cara que participou da licitação com o advogado da empresa. Você não pode fazer isso, isso era tarde, a gente trabalhava de turnão, mas a prefeitura trabalhava de turnão, mas a gente estava, licitação não para. A gente estava lá à tarde e o controlador estava também. E aí, esse cara levantou na voz, não sei o quê, o advogado levantou na voz, e a gente estava, as prefeituras vazias, só estava eu, o controlador e esses 2 caras e o pessoal da contabilidade embaixo. Rapaz, esse cara levantou, ele estava de gravatado, e ele levantou da cadeira e botou a mão na mesa assim, falou, você não vai fazer isso. O controlador enrolou a mão na gravata aqui, puxou. E puxou e falou assim, aqui você é pinto. Se você levantar a voz, eu lhe quebro no pau aqui dentro da prefeitura. Meu Deus. Já participei de coisa. Aí ele falou, ou você traz, porque você sai do Goiás pra chegar aqui pra poder me insultar, traga minhas luvas de procedimento que a gente pediu. Você disse que era 29 centavos? Em 2 dias chegaram as luvas de procedimento. Mesmo. A 29 centavos. Ah, 29 centavos. Não, eu achei que ia cair na execução. Não, lá o bicho ia pegar. E é nesse sentido. É todo um arcabouço. Mas se a gente fizesse, não, realmente 29 centavos, o cara não ia entregar e a gente ia ficar com problema aqui na administração. A gente precisa apurar. E quando a gente vai para cima, o licitante começa a tremer. A gente regula o mercado. Essa parte de licitação presencial, o interessante é que se resolvia na hora, né? Tinha os problemas, eram resolvidos. E eu acho que até falta um pouquinho desse pulso firme para a gente assumir isso dentro do eletrônico. Porque o eletrônico, eu acho que ele tá... Você tem o processo, depois que passa aquela fase, essa fase de confusão que antes acontecia presencialmente, passa, fecha o caderno e todo mundo esquece do que aconteceu. Essa parte de sanção, tudo que a gente falou, resume na circunstância do regulamento. Eu acredito muito na segurança jurídica do agente público. Então, a gente não tem como se afastar dessa ideia, mas também observando para aqueles municípios que não têm essa capacidade técnica operacional, de já regulamentar dessa parte de sanção, uma alternativa muito interessante que foi o que o Oswaldo estava falando. A gente ir testando partes procedimentais que pode ser feita por decreto, assumindo isso para dentro da gestão, controle, junto com o setor de licitação, já propor que faça essa comissão permanente, que deixe Perfeito. estruturado e comece a ir experimentando. Aquilo que funcionou, propõe para regulamento. Aquilo que não, muda, vê outra estratégia e realmente aplicando. E nessa parte de decreto e experimentando, utilizar muito desse critério do consensualismo, arbitragem, dentro dos limites, como a gente não está fazendo uma mudança muito drástica, essa possibilidade de discricionariedade da administração pública em atuar diretamente com o licitante, com o fornecedor, é extremamente importante. Porque ele conhece a realidade dele, ele conhece a estrutura que ele tem dentro do município e consegue projetar para frente. Perfeito. Então, eu acho que
o que eu consegui aí trazer, mesmo tendo essa dificuldade de observar o processo de responsabilidade para os municípios de pequeno porte, eu acho que se a gente utilizar dessa estratégia, consegue ir avançando. Perfeito. Inclusive aliada à capacitação, né? Até porque a própria lei diz, é responsabilidade da alta administração capacitar os seus servidores. Será que nós estamos fazendo isso, né? Nós, enquanto alta administração, estamos fazendo isso, nos preocupando em levar... porque muitas vezes acontece, né? O fiscal recebe lá, você vai fiscalizar essa obra. Ele nem sabe. Ele não é engenheiro, ele não tem a capacidade técnica para exercer esse papel. Né? E aí, faz como? Porque meu gestor não está preocupado, não. Ele quer que eu vá. Né? E aí, depois, se der errado, ele vai ser responsabilizado? Então, essa questão da responsabilidade, ela perpassa por várias nuances, vários detalhes. E eu creio que, sim, a regulamentação é importante, mas, mais do que nunca, entender que se nós estudarmos, de fato, o que a lei prevê e testarmos no nosso município, na nossa realidade, e aí eu digo, não é copiar do coleguinha, porque não adianta, né? Uma coisa que pode funcionar para mim no município grande não vai funcionar para um município menor. Testar, de fato, e verificar de que maneira a gente pode resolver o conflito. Não é todo caso que é a sanção, é a punição. A 14133 não traz mais essa ideia de antigamente, né? De que a sanção tem que punir. Não, é muito mais pelo fato de que maneira a gente pode resolver. Vamos diligenciar, vamos ver se de fato o que aconteceu naquela licitação. E aí o Tribunal de Contas da União já fala, né? Não, já fala há muito tempo. Não podemos desclassificar uma proposta sem antes pedir diligência em relação à inexecuibilidade, por exemplo. Eu não posso desclassificar imediatamente, mas ainda hoje a gente vê. A gente está vendo o jeito, agente de contratação desclassificando empresa antes da fase de lance. Exatamente. Não, a gente vê absurdos, né? Porque agora a habilitação é do licitante vencedor. A gente vê pregoeiro, agente de contratação pedindo habilitação de todo mundo. De todo mundo. Fala em inversão de fase. De preço ainda. Naquele problema lá. Não, e plataformas também que permitem essa possibilidade. Então, aberrações a gente tem. Mas eu creio que a ideia é aprofundar o conhecimento, ler o que a lei traz de bom, para que a gente possa trazer para os municípios, para que as empresas também vejam a importância, já trazendo para a nossa questão de sanção, de entender quais são as condutas que eu posso ser responsabilizado, né? Tem outro detalhe que a gente acabou não comentando, a possibilidade que a empresa tem, Gabriel, de se manifestar, de expor o que aconteceu de fato. Porque muitas vezes a empresa nem aparece para apresentar defesa prévia. A Lei 14133 traz defesa prévia, alegações finais, recurso administrativo, pedido de reconsideração quando a sanção é declaração de idoneidade, e a empresa sequer sabe que ele pode se manifestar. Então, dos dois lados, né, entender o que a 14133 traz de bom e aprimorar seus contratos administrativos, para que no final a gente consiga alcançar de fato o interesse público, né? Eu queria que trouxesse aqui, Gabriel falou uma coisa sobre agente público, e eu tenho falado muito sobre isso, a necessidade da regulamentação da alta administração, porque é dever dela fazer governança, é dever dela fazer gestão por competência, é dever dela regulamentar para implementar processos e tal. É tudo dever da alta administração. E tem muita administração que não está regulamentando nada. Qual é a orientação para o chão de fábrica ali, para o agente público, que está dentro de um processo licitatório? Vou dar um exemplo aqui para poder a coisa ficar mais amarrada. A Mois vai sorrir com isso daqui quando ele assistir. Um licitante que apresentou cotação de preço para a cesta. Vou dar um exemplo aqui, não vou citar valor, R$400 mil, ganha a licitação por 160. Aí pede a inexequibilidade e eu orientei o agente nesse momento, falei, solicite a inexequibilidade. Se ele comprovar, solicite a comprovação do qual preço é o real. Se é o da cotação ou se é o disso, porque a gente vai apurar a responsabilização dele. Ou ele induziu o sobrepreço, ou ele induziu a inexequibilidade. Perfeito. Uma das coisas. Né? Mas aí, esse agente não tem regulamentação de processo administrativo de responsabilização no município. Como é que ele se protege nesse aspecto aí? Pois é, essa questão da responsabilidade é um tema que eu gosto muito, viu, Oswaldo? Por quê? Nesse evento do Mato Grosso, inclusive, teve um caso de uma pergunta de um outro aluno
que não é aquele do município, que não responsabilizava, que não aplicava sanção, na verdade. E ele dizia o seguinte, professora, eu sou agente de contratação. Vezes eu sou pregoeiro. Eu tenho a responsabilidade de instaurar o processo administrativo? Ou não? Porque a gente não tem regulamento. Aí eu vou instaurar? Eu, enquanto agente de contratação? E aí eu mostrei para ele vários julgados nesse sentido. Não é dever do agente de contratação e do pregoeiro instaurar o processo. É dever do agente de contratação ou pregoeiro, assim como do fiscal de contrato, de informar que aconteceu. Então, se o fiscal de contrato está lá na obra e ele percebe que houve um atraso na entrega, uma irregularidade na obra que precisa ser apurada, ele vai chamar Gabriel, que é lá da comissão responsável, e vai dizer, Gabriel, precisa apurar isso daqui. Mas ele vai ser responsável? Não. A responsabilidade dele é de informar, de levar a informação. Se ele não leva a informação, ele responde por omissão. Independente de regulamentação ou não. Mas para quem Ele levar quando não tem essa Pronto, aí é isso. A gente tem que ter no município alguém responsável. Geralmente é o ordenador de despesa. Geralmente é o ordenador de despesa. E aí leva a informação e o ordenador de despesa vai ter que tomar uma conduta. Porque também se ele nada fizer, ele vai responder. Porque o problema é a responsabilidade por omissão, que muito agente público não sabe. Não sabe. Né? Essa coisa de fazer vista grossa, que o Gabriel mencionou no início da live, do podcast, faz muito sentido. Porque, assim, fazer vista grossa pode ser porque não sabe ou porque sabe, mas não quer aplicar. Né? Então, assim, o fiscal vai informar, beleza, não tem regulamentação, mas alguém vai ter que responder. Porque a informação chegou no seu colo. Aí você não faz nada, porque não tem regulamentação. Aí vai fazer um PAD? Não. Tem lei de PAD? Inclusive, sobre essa questão, que foi 2 pontos aí que convergem. Uma é a questão da inversão de fases, que estava falando, e o outro sobre a questão dos preços, que é uma problemática que vem aparecendo aí muito drasticamente. O Rony comenta muito sobre isso e a gente tinha conversado com ele há uns 3 anos atrás. Eu fiz essa pergunta, se a inversão de fases, se o momento da habilitação não viesse antes, reduziria esse problema. Porque o que acontece? Lança a disputa. Mergulha. 6ª, 7ª, 8ª, sem documento. E aí, quando começa a vislumbrar o preço real, aproximado, essas aí começam a realmente ter documento de participação. Rony, no pensamento dele, que ele sempre diz que sempre tem uma pergunta é ótima, é interessante, mas não acha que é o viés de fazer a inversão, porque traria demora para o pregão, a fiscalização, e voltou para a ideia da penalização, que a gente não aplica. Mas, ao meu ver, está rodando em círculos, porque eu não tenho uma capacidade operacional, a gente ainda não tem essa estrutura para penalizar, continua com o processo do jeito que está, o processo roda, volta de novo. 7, 8 empresas caindo por causa do documento, volta o processo meio que defasado. Então, assim, eu, no momento, observei e continuo achando isso, que pedir a documentação ou usar critérios, por exemplo, como o seguro de proposta. Garantia de proposta. Garantia de proposta. Logo após a fase de disputa, é algo muito eficaz. Que aí você já vê ali quem está para o jogo, quem não está, quem é que está participando ou não. Então, esse é um problema que transita tanto com a parte da pena, quanto da parte do procedimento da licitação. Sim. E é interessante que a gente ia falar no podcast especificamente sobre sanção administrativa. Mas tem todo sentido, porque a conduta pode ser na licitação, pode ser no contrato. E quando você traz essa temática, me remete a 2 coisas, né? A questão do seguro-garantia, também escrevi um artigo sobre isso. Parece piada, né? Eu já sou a louca dos artigos mesmo, não tem problema. E lá na 14133 tem vários tipos de garantia, né? Seguro que antes no pregão não podia e agora na 14133 pode. Garantia de proposta, tem garantia lá da execução e tem uma garantia adicional, né? Esse seguro-garantia, e aí foi interessante que Rony publicou um artigo sobre seguro-garantia e eu publiquei. Os 2 no portal de compras públicas, porque nós somos colunistas. Só que ele falando de um lado e eu falando do outro. E a gente não tinha conversado. Porque é o seguinte, você entende que o seguro-garantia pode ser um filtro, né? Para tipo assim, só vai quem realmente tiver. Só que eu vejo pelo outro lado. Já vejo pelo lado da empresa. Uma empresa que é séria,
que entrega o produto, Anderson, que presta serviço, mas não tem condição de fazer seguro-garantia, ela não vai na sua licitação. Então, você filtra, você tira do mercado as empresas boas, sérias e que não fazem seguro-garantia, porque não tem possibilidade. Então, eu entendo, lógico, né, caso a caso, mas eu entendo que muitas vezes o seguro-garantia pode ser um empecilho, no fim das contas, da contratação. Porque, às vezes, dependendo do valor, a empresa não tem condição de fazer. Então, acaba filtrando. A visão de Rony é diametralmente oposta, né? É porque a gente tem a visão do empresário e tem a visão da administração. Verdade, pode ser um filtro do mercado, mas também a gente tem que olhar esse outro lado. Pode falar. Proporcionalmente, aí é só uma ideia que me veio. Se ela não tem condições de aportar o seguro garantia ou a garantia de proposta, ela tem capacidade técnica operacional para atuar num contrato tão grande? Então, mas existem casos e casos. Existem casos. Eu conheço, por exemplo, essa empresa pequenininha, familiar. Ela participava de vários processos, teoricamente grandes, que não ultrapassavam o limite do faturamento lá da MEPP. E ela nunca teve problema de sanção, a não ser nessa época que fechou a empresa. Muitas vezes ela não conhece como é que faz o seguro garantia. Ela nunca fez. E aí você está limando do processo, como diz aqui em Salvador, né? Está tirando do processo uma empresa boa. Eu penso por esse lado, né? Em relação à questão da inversão de fases, eu entendo do seguinte, quando a gente faz, porque agora no 17 diz o seguinte, a gente faz julgamento de proposta, habilitação do licitante vencedor, não é de todo mundo. Mas pode ocorrer inversão de fases, ou seja, a habilitação anteceder o julgamento da proposta. Quando a gente antecede, a meu ver, a habilitação, a gente remonta à época da concorrência da 8666, que a gente tinha processos intermináveis. Porque se a gente chegar num processo em que constam 16 empresas, a gente vai abrir a habilitação de 16 empresas. Eu acho... 16 está defasado. Exato. Então, assim, a gente demorar todo esse tempo para avaliar a habilitação de todo mundo para só depois julgar a proposta, eu vejo que em muitos casos, prejudicial para a contratação. E não somente isso, a lei diz, se for inversão de fase, você precisa justificar porque está invertendo. Então, o próprio legislador já traz essa ideia. Qual é a intenção dele de dizer isso? É dizer o seguinte, a regra é julgamento e habilitação. Se você for inverter, você precisa dizer por que você está invertendo. E um risco enorme. Eu vejo a inversão de fase como um risco grande para uma licitação. Porque... acho que foi, inclusive, uma conversa que eu tive com o Anderson. Porque você vai abrir, vai analisar, tem 3 empresas, eu analiso. Anderson está desclassificado. Só que a fase recursal para Anderson só depois após da a disputa. licitação. Depois da fase recursal, o Anderson apresenta e consegue comprovar. Mas ele não participou da fase de lance. E, na verdade, a administração já vai ter uma projeção, uma propensão a julgar... indeferir o pedido. Agora, deixa eu falar uma coisa. Não, Tem que observar. Vou voltar às duas. Peraí, só falar um negócio. Isso da questão do recurso, isso é o momento formal. O chat ele está aberto, inclusive existem vários argumentos dentro da disputa que impedem e fazem um pregoeiro voltar atrás do que ele decidiu. Mas aí não são razões. Não, mas é isso. É porque o que acontece? O momento formal ficou só depois. Isso não impede que a empresa ela tente se justificar lá dentro do próprio chat, falando o porquê motivo ela deveria ficar. Mas o cara pode não conhecer, Gabi, entendeu? Não. E quando tem o chat, né? É que eu sou a favor E quando tem o chat. E quando tem o chat, né? Porque tem plataforma que não tem. Não, mas é preciso avaliar. Eu acho que por isso o legislador trouxe a justificativa. Eu preciso justificar muito bem claramente o porquê que eu estou invertendo. Né? Existem objetos e objetos. Um pregão para medicamento, eu não vou fazer isso com inversão de fases. Até porque, e aqui eu vou falar fontes da minha cabeça, isso aqui não é fonte real. Mas o cara é desclassificado quando ele mergulha no preço e ele vê, porque depois que ele ganhou no preço, ele vê, eu não consigo entregar. Por isso ele é desclassificado, mas ele tem a documentação para ganhar a licitação. Entendeu? E aí vai derrubando. Isso eu estou falando para entrega de produto, né?
Mas, no fim das contas, ele E tem. a gente não pode generalizar, né? É. A gente não pode generalizar, dizer que todas as situações vai ser melhor o julgamento de proposta de habilitação. Exato. Acho que a gente tem que avaliar, dependendo do objeto, dependendo do caso concreto, o que é mais útil, né? E procedimentalmente falando, o que vai trazer menos prejuízo para a administração. Inclusive, eu acho que... eu vou dizer que foi uma falha. Eu acho que foi um entendimento errôneo do modo fechado. Eu acho que deveria, sim, algumas Rapaz, licitações acontecerem ele no tá modo aqui, ó. fechado. Pois é. Modo Eu fechado. tava pensando A aqui, gente falei, só não vou tem comentar isso fechado e não. aberto, aberto, fechado, aberto. Vale? O fechado deveria Deixa eu ser falar. uma possibilidade para obra. É fechado, era na época que a gente tinha fase. Não é mais fase de lance, ou não é mais um debate de fase de lance, vai ser só fechado. E era o que a gente fazia na licitação. Analisava a documentação, pegava a proposta que estava lacrada. Entendeu? Já estava na sessão. Agora a mesma coisa. Vamos para a proposta fechada. Quem é o menor preço? Preço real, né? Exato, é o preço real. Isso, Não isso. o cara Não tem debater, porque ganhar o momento da disputa hoje está sendo uma pré-análise de... Tô tentando usar um termo mais... Ali é um momento de expiação. Então tem muita gente ali que nem tá. Só tá ali fazendo aquela ajuda do outro e tal. Então você consegue identificar. No momento da disputa, você identifica quem tá jogando e quem tá trabalhando. Na fase fechada, e tem um combinado fechado, aberto, que eu achei maravilhoso. Veio todo mundo com preço real e só foi aquela galera que estava ali já apresentando quase que o osso do preço dele, de execução. Quando fechou o processo, todo mundo que estava nos primeiros, habilitado, tudo certinho, e a galera que não sabia nem cotar preço, se ancorou no estimado. Perfeito. Que é não outro entendeu. assunto também massa da gente conversar, que é o orçamento sigiloso. Mas aí também, voltando para as sanções... Essa Corrige, foi corrige. ótima. Não, mas é Essa importante foi ótima, Anderson. Porque, assim, o agente público também pode ter a atribuição investigativa. Ó, tem 8 empresas aqui. Apresentaram propostas manifestamente loucas ou irregulares. Vamos ver aqui o que é que aconteceu. Será que fazem parte do mesmo grupo econômico de outra empresa? Tá Excelente mancomunado, etc. Então, assim, Mas pregoeiro, como- nós, ó, tem 8 empresas aqui que fizeram loucura. Manda lá para a comissão. Espera aí, vamos investigar aqui. Empresa A, empresa A, o mesmo sócio da empresa D. Espera aí, essa empresa D ganhou, então já está fazendo maracutá aqui. Vamos investigar. Pronto. Notifica, abre o processo já era. É Depois eu vou interessante. te mandar, professor, até teve um município, esse ano agora, Me mande. município daqui da Bahia, que sancionou um grupo, se eu não me engano, de 9 empresas. Adoro. Por conta Não, pera. Hoje a professora Não, cabe. com todo respeito. Estávamos bem. Com todo respeito, né? Provavelmente, pelo olhar dele, é porque era realmente caso, né? É caso que atua junto, tudo, enfim. Mas sancionou e depois eu vou reservar a ética do microfone, mas achei bem interessante e a punição foi a mais gravosa. Me envie, porque vira material de aula. Vou te enviar. Mas 2 pontos que eu achei interessante que você tocou, que a gente não falou no podcast. Então a gente vai ter que marcar. É bom, é bom, é bom. Vou falar rapidamente, pode Fica à ser? vontade. Veja, em relação a essa questão do conluio e tal, a gente tem um estudo da despersonalização, da desconsideração da personalidade jurídica, que não tinha na 8666, agora a gente tem na 14133. Mas o que muitas vezes acontece? Aliás, aqui não, né? A empresa foi sancionada e aí ela vai e abre outro CNPJ, né? Só que o Tribunal de Contas da União, quando ela fala de desconsideração, ela diz, e até Joel de Menezes Niebu diz, é um procedimento excepcional. Não é a regra, não é para a gente sair desconsiderando, porque a regra é atingir o patrimônio da empresa. A questão de estender a responsabilidade para os sócios exige um processo administrativo autônomo. Eu não posso, inclusive um aluno me perguntou isso uma vez, eu achei interessante. Ele falou assim, professora, então, agora que a 14133 trouxe a desconsideração, significa que eu posso, mesmo no processo administrativo de responsabilização, já desconsiderar? Eu falei, não. É um processo administrativo autônomo que exige, inclusive, ampla defesa e contraditório para a empresa se manifestar, e aí, se realmente for constatado, aí sim. E tem um julgado, que eu não vou lembrar o número agora, que traz algumas características, tipo,
identidade de sócios, mas não só isso, né? Porque também a gente não pode desconsiderar por apenas um indício, e tem julgado também no TCU nesse sentido. Não é porque são sócios idênticos que já configura a questão do conluio. Então, tem uma série de aspectos que precisam ser avaliados em relação à desconsideração. Mas sim, como você falou, nesse processo é muito relevante que seja apurado o que foi que aconteceu naquele processo. Se foi conluio, se não foi. Mas não, tem a completa identidade de sócio, mas são empresas diferentes. Ou não, ele está se eximindo porque ele foi penalizado na outra. Outro ponto importante que eu ia falar, só esses dois, eu prometo. Fica A outra era a questão da publicação no SEIS e no SENEP. A 1433 diz, você deve, enquanto município, enquanto órgão da administração pública, informar e manter atualizadas as sanções administrativas no SEIS e no SENEP. A gente colocou isso. Inclusive eu tava com isso na cabeça, sabe por quê? Porque a gente acompanhou um processo licitatório e a primeira colocada era uma determinada empresa. Vamos analisar o SEIS e o SENEP. Quando olhou, 5 impedimentos de licitar. Poxa, a gente já começou, tomara que caia. Porque se tem 5 impedimentos de licitar, provavelmente não tá entregando o objeto. Pois é, e aí tem outro assunto que vai ter que ser para outro episódio, que é a questão do alcance da sanção. Sim. Uhum. É um assunto extremamente polêmico. Quando eu estou dando treinamento, eu juro, quando eu chego nessa parte desse assunto, começa a chuva de dúvidas. Porque qual é o alcance da penalidade? Você mencionou aí, tinha 5 impedimentos. Mas a declaração de idoneidade alcança todos os entes federativos. Mas o impedimento de licitar e contratar, não. É com o ente federativo que aplicou a sanção. Sim. Foi isso que eu tinha visto lá no negócio. E aí, o pessoal do município está confundindo tudo. Está desclassificando empresa que não era para desclassificar. E o inverso também acontece. A empresa está impedida de licitar e contratar, participa daquela licitação achando que pode e, na verdade, não poderia. Então, essa questão do alcance precisa ser avaliada. Professora. Qual é o próximo? Qual é o próximo A gente dia? marca um próximo. Mas eu queria que falasse um pouco sobre o que você faz, sobre as suas redes, seu Instagram. Fale um pouco aí sobre você, para o nosso público conhecer e falar assim, eu preciso de alguém. Vou atrás da... Conhecer. Conhecer, ela vai fazer o pessoal conhecer a gente, né? Nada disso, nada disso. Eu quero, inclusive, que vocês tragam a experiência prática de vocês, porque realmente vira material de aula. Né? A gente discutiu aqui, mas não quero que fique só aqui, que a gente possa expandir e difundir esse conhecimento. Bom, na rede social, no Instagram, Carmen com C e N de navio no final. __, 2 vezes. Carneiro. Lá o Instagram eu utilizo como uma rede de realmente de muita troca, né? Não é blogueiragem, não. Eu publico acordo no Tribunal de Contas da União, publico os artigos que eu escrevo sozinha, em coautoria. Eu gosto muito de coletar as dúvidas que vêm no direct, porque também vira material de aula e a gente acaba construindo conhecimento ali naquele momento. Logicamente que eu não respondo imediatamente, mas eu respondo todo mundo. Graças a Deus, até hoje, eu consigo responder todo mundo. Então, eu sempre convoco as pessoas a me acompanharem lá na página. Também divulgo os livros que eu tenho em coautoria. Tenho 6 obras, estou escrevendo a 7ª. Na verdade, já acabei. Inclusive, esse aqui já vai ser uma briga aqui entre a gente. Esse é um livro que, nossa, foi fantástico, foi super emocionante. Foi. Um livro que nós lançamos em homenagem ao professor Rony Charles. Inclusive, o meu capítulo é sobre sanções administrativas. Não podia ser diferente, né? É o tema do meu coração. E lá eu divulgo as obras, em que eu gosto muito de escrever, né? Deu para perceber. Então, eu escrevi 6 em coautoria e vai sair para publicação agora em 2017. Em 2027, a próxima obra. E artigos, leituras, bate-papos, experiências práticas, eu sempre faço lá pelo meu Instagram. Tem o meu e-mail também, carmen.carneiro@gmail.com. E palestras, né, eventos que a gente participa, que é o momento que a gente tem de encontrar os colegas, de abraçar, porque a gente trouxe isso da pandemia, né, da gente conhecer só no ambiente virtual. Mas quando a gente vai para o presencial, depois da pandemia, eu quero abraçar todo mundo. Então, lá na rede social, eu divulgo os eventos, né? A agenda de cursos, inclusive de treinamentos. Treinamento tanto para a empresa, como também para a administração, e em variados temas, né? Não só sanções, mas a nossa live hoje foi sobre sanções, o nosso podcast. E é isso, eu estou à disposição, tá? Eu queria agradecer muitíssimo de coração. Eu amei participar dessa conversa aqui hoje, amei, aprendi muito com vocês, né?
Eu costumo dizer que não tem como saber tudo em licitações e contratos. Não tem como. Quem disser que sabe tudo, Oswaldo, está mentindo. É verdade. Né? E esses espaços são muito importantes para que a gente possa trocar experiências. Né? Quanto mais eu vejo situações, quadros como esse, eu penso, poxa vida, a gente está no caminho certo. Né? Então, parabenizar vocês por criar esse podcast. Continuem convidando colegas, né, professores, palestrantes, advogados que tragam essa visão diferenciada também sobre a contratação pública, porque é dessa forma, eu entendo, que a gente vai construir contratações melhores. Estou à disposição e espero retornar. Com certeza. Eu não poderia deixar de registrar. Eu vou registrar, né, a Moss. A Moss trabalha lá com a gente lá em Guanabi. E para deixar para a gente, eu já falei isso para vocês, né? Em um dos eventos da Respublicar, de Ana Karine, colega nossa, a Moss veio para esse evento junto comigo. E ele foi porque ele já conhecia a professora Carmen. E aí ele foi conversar com a professora Carmen. E ele falou assim, eu tô aqui com o Oswaldo. Ele falou, Oswaldo do SOP? Eu falei, e professora Carmen querendo me conhecer. Eu fiquei me achando. Falei, Claro. Mas é nesse sentido. E pra gente não desistir também, não parar. A gente não vai parar, não. Tem muita coisa pra vir aí, viu? Tem muita coisa boa pra chegar. Isso, maravilha. Parabéns a vocês. Esse quadro é fantástico. E sendo aqui na Bahia, aí meu coração... O baiano tem humor. Agradecer novamente a professora Carmen. A brincadeira é boa também, é natural, é interessante que aconteça também. Mas a nossa proposta aqui, além de um bate-papo mais descontraído, é trazer o ponto de vista do chão de fábrica e de forma técnica, que as pessoas entendam, que a gente possa contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento aí dessa área de licitações. E aí eu vou deixar aqui com vocês o capítulo 13 desse livro aqui, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O capítulo 13 é um novo olhar sobre as sanções administrativas e o processo de responsabilização sob a égide da 14133. A professora Carmen, ela traça aqui, pelo que eu vi do sumário, ela traça toda a metodologia da realização, e me corrija se eu estiver errado, da realização do processo de responsabilização, procedimento, como é a instrução. É muito bom. Para além dessa leitura, sugiro a contratação para mentoria, esse tipo de coisa, que na prática, no tete-a-tete, fica muito melhor que se entende. Então, E os artigos dela também. O artigo deve estar espalhado pela A louca rede. dos artigos. Então, assim, agradecer novamente a professora Carmen. É realmente uma simpatia, uma doutrinadora que já cunhou o termo processo administrativo de responsabilização. Então, não queiram tomar esse termo. Não fui eu, Anderson. Foi a 1433. Eu só fiz uma reflexão em cima disso com o professor Anderson Pérez. Estabelecer o regime jurídico de responsabilização. Aí de empresa. mudou o nome. Já mudou. Reiterar os agradecimentos, convido a todos também, convidamos, né? A todos a nos acompanharem. Eventualmente, se demorar para sair um episódio, não fique com saudade, não. Que certamente vai sair. Passar a palavra para a Gabi aí, que é o nosso mentor do marketing. Professora, agradecer. Eu não tive o prazer antes de conhecer a professora, mas extremamente lisonjeado com a presença. Avisei no escritório, gente, ó, professora Carmen tá indo lá. É nada. Eu falei, professora Carmen tá indo lá. E a gente fica muito feliz de estar participando. Sempre aqui a gente sabe que é o espaço que a gente tem aberto a todos, mas a gente ficou com o ego um pouquinho elevado, porque aqui só veio carreta. Só veio carreta. No segundo episódio, o Rony liga. Rony. Ei, eu quero participar. Eu falei, inclusive, professor, você tá aqui semana que vem. Bora. Não, eu tava doida pra participar desse podcast. E aí a gente fica assim, né? A gente tem que lidar com o ego, porque o negócio tá complicado. Mas, brincadeiras à parte, a gente fica muito feliz de poder proporcionar, não só pra gente, porque é um aprendizado, aqui a gente aprende muito, também para o pessoal que está em casa. A gente tem alguns amigos que compartilham as ideias, pessoas conhecidas, desconhecidas, que estão gostando do trabalho que a gente está fazendo, e a gente fica muito feliz. Nós admiramos o trabalho
da professora e a forma como você lida com as coisas, até fazer também a referência à minha sócia. Eu falei, doutora, tal, tô vindo. Ela falou assim, eu sou apaixonado porque ela tem uma vozinha. Meu Deus. E agora falar para o nosso público. Antes disso, Gabi, eu recebi uma decisão favorável aqui. Venha mais vezes, viu, presidente? Ele não vai falar isso comigo, porque uma vez que ele recebeu o Pix comigo, bateram no carro dele. Ai, meu Deus. Ao nosso público, primeiramente, por favor, não é só um pedido, é realmente uma intimação. Seguir a professora Carmen, Carmen com N no final, 2 underlines, Carneiro. Seguir o conteúdo, lá tem muita informação, muita coisa boa. E para vocês de casa, a gente está fazendo esse trabalho para vocês. A gente ganha aqui, mas sabe também que vocês ouvindo, que vocês aprendendo com a gente também fica muito feliz. Então, vem pro SOP, o SOP no Instagram é SOP Juriscast, tudo junto. No YouTube a mesma coisa, SOP Juriscast, tudo junto. Acompanhar os episódios, já tem episódio com o Rony, com o Alessandro Macedo, com o professor Jorge, com o Gabriel Brito, com a professora Carmen, que fizemos 2 episódios. Tá imperdível, o primeiro foi muito bom, o segundo agora também. Então, vem, curte, compartilha, manda para aquele amigo que precisa ouvir, manda para seu colega de trabalho. A gente conta com o apoio de vocês. Até mais, vem pro SOP.